Bom, dando início ao tema de hoje, o primeiro ponto que a gente vai conversar é um dos pontos que tem nesse livro Pensamento Vencedor. Inclusive, o capítulo 3 desse livro, o capítulo Vida e Vitória, é um capítulo muito bom para essa questão da parte financeira e de relacionamento interpessoal também, com quem a gente deve se relacionar e como a gente deve lidar com o nosso dinheiro. Esse livro ele é sensacional para esses ensinamentos. E para a gente conseguir vencer o consumismo, a primeira parte que a gente deve ter é a mentalidade de não esbanjar, da gente conseguir realmente viver com o que a gente pode e guardar um pouco para o futuro. Esse que é o primeiro ensinamento. Isso é chamado de resguardar felicidade. Você conseguir poupar aquilo que você tem e não sair usando todo o dinheiro disponível. Esse, na verdade, é o maior erro de quem usa demais o dinheiro. Tem aquela frase que é: a primeira geração constrói, a segunda geração mantém e a terceira geração destrói. O que significa essa frase? A primeira geração ela vai se esforçar para construir uma empresa, uma indústria, ter um patrimônio grande. O avô, por exemplo. O filho dele viu o esforço do avô e vai segurar também, ele não vai ser esbanjador. Já o neto, muito possivelmente, pode ser que ele acabe com tudo, porque ele não sentiu aquele esforço todo para conseguir aquele patrimônio e ele não vai conseguir ter a mentalidade de conseguir segurar o dinheiro. Quer um exemplo bom disso? Mega Sena. Quem ganha na Mega Sena? Você ganha milhões de reais na loteria. Agora, já viram uma pesquisa que mostra a vida daquelas pessoas depois de 4 anos? Depois de 4 anos, mais de 90% delas estão todas mais endividadas do que eram quando não tinham ganho o prêmio. Por quê? Porque não criou a mentalidade de resguardar felicidade. O mestre Cal dá um exemplo, a gente vai assistir na palestra. Por exemplo, você vê isso numa criança, ela tem um uniforme. Um uniforme usado, ela ganha um uniforme novo. Se ela tem a mentalidade de poupança, ela usa os dois. Ela usa um pouco novo e usa um pouco o já usado. Se ela tem a mentalidade esbanjadora, ela vai só usar o novo e vai deixar o usado lá guardado. Outro exemplo também, esse é um pouco mais antigo. Na escola, hoje usa lapiseira, quase não usa mais lápis, mas tem aluno, por exemplo, usa um pouco o lápis, aí já joga fora. O ideal, o próprio mestre fazia isso, ele usava o lápis, usava, até quando não dava mais, aí ele usava outro. E hoje nem sei, quase molecada não usa mais papel, né? Mas empresa tem isso, né? Usar rascunho, sabe? Usar o verso. Isso é mentalidade de poupança. O mestre Okawa fala aqui também, a gente vai ver na palestra, que na escola ele tinha que fazer conta de matemática e tinha caderno só para essas contas. Ele poderia comprar um caderno novo, mas ele não comprava, ele usava o rascunho, ele usava o verso. Isso pode parecer algo trivial, algo pequeno, mas com essas pequenas ações você vai adquirindo a mentalidade de poupança. Sem você guardar uma parte do que você ganha, você não enriquece. Essa que é a regra. É muito importante que a gente tenha um orçamento, tanto de tempo como de dinheiro, e viva com base nesse orçamento. O seu orçamento ele vai proporcionar o seu estilo de vida. E buscar nunca fugir daquele orçamento. O ideal do orçamento é ter o orçamento mensal, que é o quanto você gasta no mês, mas você faz um acompanhamento semanal. Toda semana você escreve o que você gasta e vê se você conseguiu atingir aquele montante que era necessário naquela semana. O ideal, quando a gente fala de dinheiro, é escrever. É colocar no papel ou numa planilha o quanto você gasta, o quanto você ganha, e toda semana fazer lá a conta. Por exemplo, eu poderia gastar R$500. Será que essa semana eu gastei 500, eu fui mais, eu fui menos? E sempre ter essa mentalidade de poupança. Esse é o primeiro ponto. A maioria das pessoas que são consumistas, elas não têm a mentalidade de poupar, só tem a mentalidade de gastar. Por exemplo, tem vários cartões de crédito para poder usar o limite de vários cartões de crédito e vai comprando, nem sabe se precisa. É igual você vai no shopping, você começa a precisar de um monte de coisa. Antes você não precisava, é só você entrar no shopping, começa e fala, nossa, eu precisava disso, eu precisava daquilo. E, na verdade, você não precisa de nada daquilo. Você foi condicionado
para realmente precisar daquela situação. Esse que é o primeiro ponto na questão do consumismo, é o quanto que a gente vai se controlar e vai ter disciplina para viver com base no que a gente ganha. Se, por exemplo, veio um dinheiro inesperado, quando a gente é criança isso acontece, né? Depois que você cresce é difícil, né? Ter dinheiro. Só gasto inesperado sempre tem, né? Mas depois que você cresce nunca mais o tio dá dinheiro, né? Não acontece mais isso. Natal, né? O último dinheiro inesperado que eu recebi foi quando eu fui Papai Noel. Isso faz muito tempo. Porque o meu primo reconhecia os outros e eu não, né? Aí eu fui Papai Noel e fui até que ganhei uns trocos. Foi bom. Esse foi o último. Depois disso aí. Mas mesmo esse dinheiro que vem, isso quando é mais novo, quando vem um dinheiro inesperado, o ideal é não usar aquele dinheiro. É você guardar aquele dinheiro e deixar, ter essa mentalidade da poupança. A gente tem que saber, tem que se disciplinar a viver com menos do que a gente ganha. E saber qual que é o nosso estilo de vida. Dependendo do seu orçamento, o seu estilo de vida é diferente. Eu ganho X, então isso vai dar esse estilo de vida para mim. Você vive com aquele estilo de vida. A gente não precisa mostrar para ninguém esbanjando. É melhor você viver sendo despercebido, mas vivendo em paz, porque você está vivendo com base no seu orçamento e conseguindo ter a poupança. O primeiro ensinamento de hoje é esse, a gente conseguir realmente poupar tudo o que a gente ganha e ter essa mentalidade de não esbanjar, não sair gastando todo o dinheiro em coisas desnecessárias. É você conseguir... Já viram o teste do marshmallow? Acho que eu já falei desse exemplo. Foi feito um teste há algumas décadas já. O teste era assim. Tinha uma sala, uma mesa, e tinham 2 marshmallows. Aí colocaram as crianças nessa sala e falavam assim para ela. Tem no YouTube isso. Se você não comer um marshmallow, a gente vai te dar outro. Era esse o teste só. Não tinha 2, tinha um marshmallow só num pratinho. Aí a moça falava assim, se você não comer esse, você vai ganhar outro. Ou seja, se ela não comer um, ela ganha 2. E a instrutora saía. E eles filmaram o que a molecada fazia. A maioria, tinha uma que ela nem pensou, bateu a porta, ela já comeu. Tem outra que fica cheirando, eles fazem de tudo. E a grande maioria não conseguiu mesmo. Por quê? É a tentação. É o agora. Ele não consegue fazer um sacrifício hoje em prol de algo que vai vir no futuro. E foi calculado que aqueles que conseguiram se segurar, aqueles que conseguiram não comer o marshmallow, ganhavam o dobro do que aqueles que comeram. A renda deles era muito maior. Por quê? Porque eles conseguiam sacrificar o presente em prol do futuro. Sacrificar não é que você vai deixar de fazer tudo. Não é isso. Você vai continuar vivendo a sua vida tranquilamente. Mas você vai poupar uma parte do que você tem pensando no futuro. Pensando em que isso vai trazer fruto para você daqui para frente. Essa é a mentalidade mais saudável que a gente tem quando o assunto é dinheiro. O segredo é escrever. Tem que colocar no papel o quanto ganha e o quanto gasta. Seja numa planilha eletrônica, num caderno, anotar, colocar no papel que é o ponto-chave. Eu lembro quando eu dava aula, eu era muito indisciplinado com o dinheiro. Eu dava aula numa escola, mas eu vivia no vermelho. Aí eu consegui outra escola, eu continuava no vermelho. Aí eu consegui aula particular, eu continuava no vermelho. Mas qual que é o problema? Porque a renda ia aumentando e o vermelho ali ia acompanhando. O problema não era a quantidade de dinheiro que recebia, era a quantidade de dinheiro que saía. Esse que era o grande problema. E se a gente não se disciplinar, esse que vai ser o grande problema. E tem uma frase muito interessante, para preparar o conteúdo de hoje, eu estava pesquisando um pouco. O Benjamin Franklin, ele diz assim: os pequenos gastos também são problemáticos, porque um pequeno furo afunda um navio. Muito interessante essa frase. Pode ver, um navio ele pode ser afundado com um furinho de nada. Vai vazando, entrando água, ele afunda. E a gente também. É 20 reais aqui, é 15 lá, é 13 que ninguém viu, é 5 ali, 12, aí vai montando. Quando você vê, deu 500. É igual, eu estava conversando com um amigo esse dia,
Ele falou assim, todo dia no almoço eu tomo Coca-Cola, todo dia. Eu só gasto R$5. Eu falei, você não gasta R$5, você gasta 5 vezes 30. R$150 você gasta. Ele, nossa, é mesmo. Pois é. Pequenos gastos, R$5 por dia não é nada, mas todo dia é um monte de coisa. Essa mentalidade dos pequenos gastos, ela também é importante. No livro Trabalho e Amor, o mestre Okawa cita um exemplo da estabilidade financeira de um autor muito famoso no Japão, chamado Seiroko Honda. Vamos chamar ele de Honda. O Honda, ele foi um professor de faculdade, ele dava aula na Universidade de Tóquio, e professor de faculdade, geralmente, não são pessoas que têm altos salários. Mas mesmo assim, ele conseguiu, ao se aposentar, ter muito dinheiro. Ele teve um grande patrimônio, viajou o mundo inteiro. E qual foi o segredo do Honda? Chama método dos 25%. O Honda, ele guardava 25% do que ele ganhava. Era isso que ele fazia. Na minha opinião, no Brasil, isso é muito difícil. Mas isso é só para a gente ter uma ideia. Você não precisa guardar 25% do que você ganha. Mas dá para a gente ter uma ideia. Então, se a pessoa ganha R$10.000, ela guarda 2.500 e assim por diante. Ela vai fazendo investimentos para que essa renda aumente. Outro ponto que o mestre Okawa comenta é você confiar no rendimento futuro para obter bens agora é chamado economia do inferno. Essa frase é muito impactante e muito importante. A ideia de confiar num rendimento futuro para obter bens agora é chamado de economia do inferno, que é o endividamento por impulso. Você é impulso. Não, vai dar certo, por impulso compra. Quer um exemplo? Esse foi um dos piores que eu já vi até hoje. Agora está na moda do Bitcoin, as criptomoedas. Todo mundo está investindo na criptomoeda. Teve um cara, eu não acreditei na hora que eu vi isso, ele conseguiu fazer um empréstimo para investir em Bitcoin, que na verdade é uma especulação. Então ele fez uma conta, porque falaram para ele que R$500 virava 8.000 do dia para a noite. Isso mexeu com o coração dele, deixou o coração abalado. Ele falou, nossa, R$500 vira 8.000 do dia para a noite? Então eu vou investir 5.000. Aí ele foi lá e emprestou o dinheiro. Com altas taxas de juros, colocou o dinheiro e adivinha só quanto ele tinha um mês depois? 0. Não tinha nada, ele perdeu tudo que ele conseguiu foi um belo do endividamento pelo empréstimo. Isso é economia do inferno. Isso é gana. A gente vai falar agora da gana no final. Gana, é economia do inferno. Tá? Fazer empréstimo para especular, esquece. E viver nesse rendimento do futuro para obter bens agora também. Agora, se é algo que você precisa, ok. Tem coisas que a gente acaba parcelando mesmo ao longo do tempo, mas é algo necessário. Agora, fazer isso por prazer ou só para... Não é algo que é celestial. O que é celestial é você viver dentro das suas possibilidades. Esse que é o ponto-chave. Reservar certa porcentagem da sua renda e doação. Tem que fazer doações. Uma dica que é valiosa é a seguinte. Toda vez que você receber o salário ou uma quantia financeira, a primeira coisa que você faz, separa o quanto você vai guardar e separa o quanto você vai doar. Simples assim. Tem que ser a primeira coisa. Caiu o dinheiro no banco, é na hora. Já separa o quanto você já vai, não sei onde investe ou poupa, joga o dinheiro lá e já separa o dinheiro para a doação do mês. É a primeira coisa. Porque se deixa para o final, nunca dá certo. E a doação, é muito importante que tenha essa postura de doar primeiro. Porque essa postura de, se sobrar eu faço a doação, ela não é uma postura correta, como uma seta. Quem leva a sério o aprimoramento, põe o aprimoramento em primeiro lugar. Então é isso que eu vou doar esse mês. Pronto. Aí eu vou viver com o que sobrar do dinheiro. Mas a prioridade acaba sendo você guardar o dinheiro e você conseguir doar o seu dinheiro também.
No livro Pensamento Vencedor, a gente vai falar bastante sobre esse livro hoje, esse livro aqui. Existem 3 princípios básicos para a criação de riqueza. Se você lembrar desses 3 princípios hoje, já valeu a pena. São bem simples, mas quem quiser se aprofundar, leia o livro Pensamento Vencedor. Primeiro princípio para a criação de riqueza é isso que a gente falou agora, economia, frugalidade. Você tem que ser frugal, você tem que viver com menos do que você ganha. Esse é o primeiro. Todo lugar que você lê sobre riqueza, esse é o primeiro princípio, é o mais básico. Economia, poupança. Isso que é o primeiro. Evitar desperdício e esbanjamento também. Se não economizar, não adianta pensar em enriquecer, porque o dinheiro não vai crescer. Na verdade, o ideal, isso o mestre local comenta também, é que em algum momento da sua vida você não tenha tanto dinheiro, que você passe por um período de dificuldade para você sentir o valor do dinheiro, você sentir o valor do trabalho, e uma pessoa que enriquece com essa mentalidade, a chance dela ter sucesso é muito maior. Quem, por exemplo, recebe uma herança e esbanja ela, dificilmente consegue produzir algo bom daquela herança. Então, o primeiro princípio é a poupança. Segundo, o dinheiro cresce na mão de quem sabe usar. Esse é um trabalho mental. Se você tem uma ideia clara do que você quer fazer com o dinheiro, a chance dele aparecer na sua mão é maior. A chance de você ter mais recurso financeiro, ela aumenta. Quem acha que nunca precisa de dinheiro, não enriquece. Quando você sente a necessidade, você sente que você vai usar aquele dinheiro para algo bom, você tem um objetivo, a riqueza, ela aumenta. É igual o exemplo que tem no livro O Milagre da Meditação, no qual o mestre Okawa dá o exemplo de um vendedor. Um vendedor, por exemplo, em São Paulo, que tem um transporte bom, possivelmente ele não vai pensar em ter um carro. Ele fala, bom, eu posso me locomover de metrô, de trem, de ônibus, não que seja mil maravilhas lá também, mas... E como ele não tem a necessidade de ter um carro, ele nem pensa em ter um carro, ele nem imagina aquilo. Agora, no interior, aqui, por exemplo, se você tem que se deslocar grandes distâncias no dia e não tem um transporte bom, você vai sentir a necessidade de um carro. Você vai visualizar aquilo, você vai pensar naquilo. E esse pensamento, ele pode se concretizar. Por isso, o dinheiro cresce na mão de quem sabe usar. Tem o Jim Rohn, que é um autor que fala sobre finanças, riqueza. Eu sempre cito o exemplo dele quando o assunto é esse. Dos 20 aos 25, ele era totalmente quebrado. Não tinha nada no banco, não tinha trabalho, não cumpria as promessas dele. E aos 31, ele era milionário. 6 anos ele ficou milionário. Por quê? Ele foi orientado por um tutor chamado Schouf. E o Schouf, a primeira pergunta que ele fez para o Ron foi: qual é o plano que você tem para o seu dinheiro? Aí o Ron falou assim, eu não tenho nem dinheiro, como é que eu vou ter plano? E o Schouf falou, você não tem dinheiro porque você não tem um plano para o seu dinheiro. Mesmo que você não tenha, faça um plano. Qual é o plano? O que você quer fazer? Quanto você quer ganhar? Aonde você vai usar? E foi com essa mentalidade do plano, de saber usar, que ele começou a enriquecer. E esse é o segundo princípio de criação da riqueza. É saber, o dinheiro cresce na mão de quem sabe usar. Por que a Rap Science hoje é uma organização, uma religião próspera? Porque o mestre Okawa, ele sempre teve ideia de como que ele ia usar todas as doações. 25 templos no Japão, 2 escolas, uma universidade, editora, partido político. Tudo isso foi aumentando a riqueza, porque ele sabia como que ele ia usar aquela energia. E o terceiro e último princípio é dando que se recebe. A riqueza, ela continua circulando na nossa vida quando a gente melhora a vida de outras pessoas. Tem um exemplo interessante dessa questão do dando que se recebe, que é
o exemplo do Rockefeller. Rockefeller, ele foi uma das pessoas mais ricas dos Estados Unidos. Dá para imaginar quão rico ele era, porque você ser um dos mais ricos nos Estados Unidos, você tem que ter muito dinheiro. Ele, aos 20 anos, ele já era bem-sucedido, ele já era milionário aos 20 anos. Aos 40, ele se tornou dono de uma das maiores empresas. E, aos 50, ele era dono assim, de um grupo financeiro colossal, era imenso. E o Rockefeller, ele ele recebeu denúncias, pessoas denunciavam ele, porque ele causava sofrimento aos outros, da maneira como ele juntava, ele acumulava dinheiro, e ele era uma pessoa que ele tinha dor de estômago, insônia e não tinha nenhuma saúde. E era denunciado o tempo todo. Essa era a vida do Rockefeller, um dos multimilionários que tinha nos Estados Unidos. Quando ele, em algum momento da vida dele, ele sentiu remorso. E qual que era o remorso dele? Que ele nunca pensava em distribuir aquela riqueza. Ele só pensava nele. Ele pensava, tudo isso aqui é meu. E em algum momento ele mudou a mentalidade dele. E ele decidiu usar aqueles recursos para, por exemplo, construir igrejas, hospitais, escolas. Ele começou a fazer aquilo circular para beneficiar outras pessoas. Essa mudança que ele teve proporcionou que ele, que quase morreu aos 50, vivesse até os 97 com saúde e bem e feliz. Por quê? Ele começou a fazer aquilo beneficiar outras pessoas. Essa que é a história do Rockefeller. Uma pessoa que aparentemente tinha muito dinheiro, mas ele era miserável. Ele não tinha felicidade, nem saúde ele tinha. E quando ele desenvolveu esse espírito da doação, o espírito da oferenda, quando ele mudou a mentalidade, ele conseguiu recuperar a saúde dele, ninguém mais denunciava ele, e ele viveu feliz da vida até aos 97 anos. Esse que é a força do terceiro princípio, que é o princípio de que é dando que se recebe. Então, basicamente, esses são os três princípios da riqueza que vão, na verdade, combater a questão do consumismo. O primeiro princípio é a poupança, o segundo é você saber o que você vai fazer com o seu dinheiro, e o terceiro é dando que se recebe. E o último tema de hoje, que é, antes da gente assistir a palestra do mestre, é a questão de que a gente acaba consumindo demais porque nós temos gana. A gente esquece o espírito de gratidão, o espírito de conseguir viver com o que é necessário. A maioria das pessoas acredita que mais bens materiais vão satisfazer elas, o que vão tornar elas felizes. Uma forma da gente combater o consumismo, e a melhor de todas, é o exemplo do Rockefeller que a gente viu agora. É você buscar ter o espírito de contribuir para a vida das outras pessoas. Você ter o espírito de doação, você ter o espírito de oferenda. Quando você começa a doar, quando você se disciplina para fazer doações, a sua gana ela vai diminuindo. Porque se você está doando, é porque você está feliz, porque você está grato. E isso vai reduzindo os seus apegos. Na verdade, o consumismo, ele é uma forma de apego. Você está apegado ao plano físico. Você acha que se você tem um carro que vale X, se você tiver um carro que vale 5X, você vai ser muito mais feliz. Ou se você tem 2 sapatos, você não é feliz. Se você tiver 58, você vai ser 58 vezes mais feliz. Mas tudo que você vai conseguir vai ser uma treta. Você vai ter uma briga em casa, é o máximo que dá. Isso é gana. Por quê? Quando o ser humano ele não consegue mais ser feliz com o cotidiano dele, se ele não consegue mais ser feliz com o que é necessário, ele vai tender ao consumismo. Por isso, a gente deve voltar. É igual quando a gente era criança. Quando você é criança, você fica feliz
só de existir, só pelo que é básico. E é com essa sensação, uma vida mais simples, que você consegue eliminar a ganância, você conseguir ser feliz com o que você tem e ser feliz com o seu dia a dia, sem esperar alguma coisa incrível acontecer, ou esperar você comprar alguma coisa nova, ou a compra, como se a compra fosse satisfazer a gente de alguma maneira. Não. Para a gente conseguir fazer isso, o sentimento de poupança é importante, o sentimento de doação é importante, e esse sentimento de abastança. Essas são as melhores armas para a gente combater o consumismo. Antes da gente assistir ao trecho de palestra do mestre, uma frase que eu pesquisei também, de um filósofo grego, para variar, né? Nós, os filósofos gregos, para variar. Não sei se já ouviram o nome dele, Epícoro. O Epícoro diz o seguinte: a verdadeira riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Isso era riqueza para o Epícoro. A verdadeira riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Isso era riqueza para ele. Pouca necessidade, é assim que você consegue riqueza. Como que você se torna menos consumista? Tendo menos necessidade, sendo feliz com menos. Quem que foi um grande professor nisso? Pandemia. Pandemia, ela veio mostrar para a gente que você pode viver com muito menos do que você já tem. Que se você tiver o mínimo, o básico, ar, água, alimento, roupa, luz do sol, tranquilo. Você vive tranquilamente, só com o que é necessário. Essa mentalidade de ser feliz com o que é necessário, com o mínimo, é a grande arma para combater o consumismo. Assim como o sentimento de abastança, o sentimento de doação e a disciplina da poupança. A disciplina de conseguir viver com menos do que ganha. Agora a gente vai assistir ao trecho de palestra do Mestre Okawa. São 2 trechos de palestra, tem em torno de 10 minutos. Vamos lá.この三福の説っていうのは、そういう思わざる幸福、幸運を手に入れた場合ですね、まずは積福、これはありべからざる幸運が自分に舞い込んだんだと思ってですね、これを大切に使おうという気持ちをやっぱり大事にしなければいけないということですね。ですから親が子供を見て成功するかどうかを判断するときに、何と言いますか、例えば古い学生服があるのに新しい学生服を新調してもらったらすぐ新しい学生服ばっかり着て古いの全く着なくなるようなっていうのがあったら、これはこの子はちょっと浪費癖があるなというふうに見るわけですね。まだ着れる部分は着て、新しいやつは時々大事な時だけ着るような形でやる。女性だったら着物でもそういうことはあるでしょうね。あるいは鉛筆であれば鉛筆でも十分に短くなるまで使い込んでから、付き足してですね、使い込んでから次の新しい鉛筆を使うみたいな感じ。ノートだってちゃんと使うし、私の子供時代、や受験時代の勉強なんかでも、十分計算用紙なんていうのはそんなのもったいないですから、本屋で売ってるような、書店で売ってるような、そういう、器具とそういう計算用紙みたいなメモ帳みたいなの使うのもったいないですから、大抵新聞には折り込みがいっぱい入ってましたので、いろんないろんな店の折り込みの裏側は白紙になってますので、
このやっぱり折り込みチラシですね。チラシの裏が両面印刷された場合仕方ありませんが、片方面しか印刷されてないチラシだったら、これやっぱ集めていて、こんなのは数学の計算用紙にちゃんと使っておりましたですけれども、これはやっぱり積福の工夫ですと思うんですね。だからお金まで出してノート買って計算するのもいいけども、そういらないものについては、大したことないものについては雑計算みたいなのはそんな折り込みの裏で十分できますね。こういうのが積福の思想で、こうした積福の思想を持たないでやっぱりお金持ちになった人はいない。ある意味では質素倹約、節約の部分は持ってなきゃいけなくて、無駄に無制限に物事、秘密のことを使って成功する人はあんまりいないということですね。こういう積福の思想を持っていることは基本的には大事だと思います。その第一にあたる方法が一体何であるかと言いますと、これは少欲知足ということなんです。少欲とは少ない欲と書きます。知足は当たることを知るということですね。これを第一に挙げておきたいのです。なぜ反省が必要になるかと考えてみると、結局ある意味において、その出発においては、自分の思っていることが周囲との調和を乱すような、そういうあり方になっているわけなんです。周囲との調和を乱している。なぜ調和を乱すのであろうか。そう思ってみると、昔からよく言われている通りの欲というものが出てきます。この欲というものは、ごく自然の感情としては、皆さん方をさらに幸福なところに持っていきたい、連れて行きたいという思いから発しているという事実はあるのです。現状よりももっといいところに、もっといい環境に、もっといい境遇に自分を連れて行きたいという思いが欲に伴っていることは事実なんです。そしてそれがそのまま実現されるのであるならば、何ら問題はないのです。ところが残念ながら皆さんの心の奥から突き上げてくるところのこの欲というものが皆さん自身を苦しめているという現状があるのです。そのそそのかす声の通りに従っていくならば、残念ながら心は常に騒がしく落ち着くことのなく、また乱されっぱなしである、そういう状況があるのです。そしてそういう自分を静かに振り返ってみますと、いつの間にか抑えきれなくなって、その欲望という名の怪物が自分の中から飛び出して、そして暴れ出そうとして、踊り出そうとして、そしてそれを抑えることができないでいる。つまり言葉を変えてみるならば、自分が自分でなくなっている状況があると思うのです。必ずあります。そうしてみると、反省の出発点にあるものは何であるかというと、ともすれば、このように肥大化していく欲というものを、時折もう一度ですね、原点に戻してみる必要がある。原点に戻して、さあ、自分というのは本当にそんなに偉いもんだったんだろうか。そんなにみんなの人を従えるような、そうしなければ済まないような人間だったのだろうか。他の人のお金をどんどんもらわないと、取り上げないと済まないような、そんな自分だったんだろうか。そんなにみんなの評価ばっかり集めなきゃいけないような自分だったんだろうか。気がついてみると、次第にかさ上げされた自分があるはずです。幼い時の自分を振り返ってみてください。今思っているようなことで心乱れたことはなかったはずです。それが成人するにつれて、次第に他の人のささやきを聞き、多くの人々の価値観に踊らされて、自分もいつしか列車に乗り遅れまいとして、そして
焦っている。学生時代には純粋な気持ちがあったのに、実社会に出てからあとは小さな会社の中に入って、その中での自己実現に追われ、他人との比較にとらわれ、そして欲望が募りに募っている自分がある。これは一体何なんだ？これが本当の自分の姿だったのだろうか？自分が求めていたものはこんなものだったんだろうか？いつの間にか薄汚れてきているわけです。その原点にあるのはすべて欲望の肥大化、これにあります。もう一度引き戻してみる必要があります。幼い頃の心に、そして素直な感動というものを取り戻す必要があるのです。小さなことにも喜びを覚えた自分、その自分が、何ということだろう。少年の日の自分に引き比べたときに、今の自分は一体何に踊らされているのだろう。この世限りのものに突き動かされている。幸福の科学で、これほど真理を読んできても、現実世界に戻ったら、その欲望の虜となり、踊らされている自分がある。悲しいことであります。ささやかなことで満足できる気持ちを失ったのは、やはり自分自身の考えによるのではないでしょうか。ささやかなこと、たることを知るという言葉があるが、それを忘れ去ったのは自分自身ではないのか。他の者から影響を受け、またいろいろな考えに毒されることによって忘れ去ってしまったのではないだろうか。自分が幸福になるのに、そんな難しい手続きが必要だったんだろうか。そんなに多くの人の称賛が必要だったんだろうか。気がつけば、自分は餓鬼道を走っている。餓鬼の道です。ご存知でしょう。食べても食べてもお腹は満腹にならない。お金を集めても集めても財布の底に穴が開いていてすり抜けていく。地位を得ても得ても満足できない。いくら名刺を重ねても満足できない。餓鬼道に入っているわけです。たることを知らぬ欲望です。自分が幸福になるのにそんなものが必要だったんだろうか。あるいは、妻や子供を犠牲にしてまで立身出世に燃えているが、その心は本当に正しかったんだろうか。ある時は同僚を犠牲にし、ある時は後輩を蹴落とし、ある時は上司を讒言する。そういう生活をしてきた自分、これは一体何だったんだろうか。愚かと言わざるを得ません。自分一人を幸福にするためには、そういう条件は必要ではなかったはずです。しみじみとした幸福感を味わうためには、ごくシンプルな生活で十分であったはずです。生かされていることに喜びを感じ、家族ともども幸福であることをかみしめた日は、そんな焦りの心の中にはなかったはずです。降っていた雨が止み、雲が晴れ、太陽が差してくるのを見ただけでも幸福ではなかったでしょうか。そうした心境が過去あり得たのではなかったでしょうか。なぜその素直な心を見失ったか。なぜ素朴な喜びを見失ったか。この世的なものでなぜ自らを飾ろうとするのか。愚かと言わざるを得ません。少ない欲に甘んじ、たることを知るという毎日の中に幸福の原点があったことを忘れてはなりません。Faremos agora uma breve prática de meditação. Sente-se com a coluna ereta, relaxe os ombros, feche os olhos, inspire e expire lentamente por alguns instantes.
Podem voltar a respirar normalmente. Contemple sobre o seguinte ensinamento. Pode ser que você ache difícil pensar em coisas pelas quais se sente grato, principalmente se não está acostumado a praticar isso ou se está sentindo desanimado ou deprimido. Mas, depois de praticar por um tempo, conseguirá pensar facilmente numa infinidade de razões pelas quais pode se sentir grato. Até que isso aconteça, aqui está uma lista de afirmações que você pode dizer a si mesmo quando se sentir vazio. Comecei sem nada ao nascer e ainda estou aqui. Eu sou grato por todo o amor que meus pais me deram. Eu sou grato pela educação que recebi. Eu sou grato pelos meus amigos. Eu sou grato por ter superado o dia de ontem. Podem iniciar a contemplação. Podem encerrar a contemplação.
O pessoal que nos acompanhou pelo vídeo, a gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos.